gente vai falar sobre hábitos que interferem no emagrecimento. Você sabe quais são os principais? São 7. Os principais hábitos que atrapalham você perder peso? Às vezes você deve estar caminhando por um caminho contrário àquele hábito que te ajuda. Então fica aqui comigo para você entender o que pode estar acontecendo e o que pode estar prejudicando esse resultado que você tanto deseja. É imprescindível a gente adquirir esses hábitos. De onde que vem o hábito, Ana? O hábito é aquilo que eu faço repetidas vezes sem pensar, tipo no piloto automático. Para dirigir, você não pensa, agora eu vou passar primeiro, agora eu vou pisar no acelerador, agora eu vou pisar no freio. Não, você vai pensando nas coisas que tem que fazer e nem lembra que seu pé tá funcionando e que a mão tá indo, então tá automatizado. Tem que virar um hábito aqueles comportamentos que são favoráveis à nossa saúde, ao nosso emagrecimento. E não virar um hábito aquilo que me prejudica. Vou te falar de 7 hábitos que são importantes para o seu resultado final. O primeiro hábito, para eu ter saúde, para eu emagrecer, não quer dizer que esse primeiro é o mais importante, é o sono. Como está o seu sono, hein? Dá uma nota aí, vamos dar uma nota de 0 a 10. O sono 10 é aquele sono, tipo assim, deitei, uma pedra, dormiu, não levantou para nada. Não ficou aquela sonhação, aquela agitação coberta no chão, acordando cansada, não. O sono bom é aquele sono que você deita. Independente se você dormiu 6 horas, 7 horas, 8 horas, você levanta. O despertador toca, você levanta disposto. Tem energia para fazer tudo que precisa o dia inteiro. Então esse sono aí tá bom, não tá? Mas aquele sono onde tem dificuldade para pegar no sono, ou tem dificuldade para a hora que desperta no meio da noite, aquela insônia, de dormir de novo. Então esse aí não é um sono bom. Tem aquele sono intermediário. Tem dia que eu durmo bem, tem dia que eu não durmo, tem dia que eu sonho demais, tem dia que eu sonho de menos. Ana, por que esse sono influencia? Você já ouviu falar que tem gente que emagrece dormindo? Sabe por que isso acontece? Porque no nosso corpo tem a produção de um hormônio que queima gordura e ele só aparece lá à noite, lá para as 2 horas da manhã, depois de um tempo que você pegou no sono, quando o seu corpo está com hipoglicemia, sem açúcar no sangue, ele aparece assim, ó, 15 segundos, sumiu, nunca mais veio. E é esse hormônio aí que é o GH, que é o hormônio do crescimento, que renova as minhas células, que me faz queimar gordura e faz as crianças crescerem. Por isso a importância da produção desse hormônio aí para você emagrecer dormindo. E se eu tenho o sono muito agitado, ele não vem, porque ele só vem quando eu estou no sono REM, que é aquele sono profundo. E aí me conta, como é que tá o seu sono? O que mais que é importante do sono, Eliana? Se meu sono não tá bom, eu preciso fazer uma higiene do sono, né? Eu preciso, à noite, tomar um banho quentinho, relaxante, ouvir uma música mais calma, apagar as luzes, pelo menos 1h30, 2 horas antes de dormir. Nada de ficar na televisão, essa luz clara, celular. Não, lê um livro ali, toma um chazinho de camomila, de passiflora, mulungum, e aí você vai estar preparando o seu corpo para dormir. Tem gente que não dorme porque fica com a mente cheia de coisas. Coloca tudo no papel ali, tira da cabeça, faz uma meditação guiada e você vai ver o seu sono melhorando. Porque o sono é muito importante para o nosso resultado final. O sono depende de um hormônio que é a melatonina. Esse hormônio do sono, ele vem quando fica escuro. E aí, a hora que fica escuro, o meu cortisol, que é o hormônio do estresse, cai. E a minha melatonina, que é o hormônio do sono, sobe para eu diminuir a luta e a fuga e começar a entrar no sono. Só que se eu estou muito estressada, se eu estou muito ansiosa, esse hormônio cortisol, ele não abaixa. Minha mente está lá só pensando. Então, se ele não abaixa, a melatonina não vem. E se a melatonina não vem, eu não tenho vontade de dormir. Sabe quando você fica e parece, fala assim, gente, não tô com sono. É porque esse hormônio que era para estar baixo, ele tá alto. E aí, o que acontece? Ele não tem um ritmo, sobe, cai. Se ele era para cair e ele tá alto, sabe o que vai acontecer? No outro dia de manhã, você vai custar levantar. Você vai ficar apertando o botão soneca,
vai levantar cansado e vai ficar o dia todo meio mole. E se isso acontece cronicamente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, sabe o que acontece? Na sua glândula que produz esse hormônio cortisol, a suprarrenal, ela entra em exaustão. E chega um momento que ela fala assim, ó, trabalhei demais, não sou escrava, parei. E ela para de produzir esse hormônio que é tão importante. E é aquelas pessoas que vivem arrastando nessa vida, só fica dormindo, se aquela moleza toda, porque não tem o cortisol para te despertar para a luta e para a fuga, para botar você para fora da cama, para trabalhar e para vencer o dia. Então a importância de controlar o estresse, controlar a ansiedade, o escurecer para dormir. E esse hormônio aí, a melatonina, ele vem da serotonina, que é um outro neurotransmissor que é do prazer e do bem-estar e é produzido lá no meu intestino. Se meu intestino não tá bom, eu tenho pouca serotonina, vou ter pouca melatonina, não vou dormir bem. E se eu não durmo bem, a cascata. Outra coisa também do cortisol alto, que é o hormônio do estresse, sabe o que ele vai fazer comigo? Ele vai fazer com que a serotonina diminua a produção, ele vai atrapalhar bastante coisa. Então, se eu quero emagrecer e ter saúde, um hábito muito importante que eu tenho que colocar na minha rotina e prestar atenção é o sono. Se eu não estiver ligada nisso, se eu falar, isso aí não tem importância não, só hoje, fazendo errado todos os dias, você vai pagar uma conta cara, porque isso aí vai trazer um prejuízo para a sua saúde. Combinado? Depois do sono, qual que é um outro hábito, um segundo hábito aí, Ana, que é muito importante para que a gente tenha saúde e seja magra? Respiração. Eu respiro, Ana, eu não estou com falta de ar. Mas não é essa respiração que a gente aprende errado com o passar do tempo. Porque a gente nasce respirando bonitinho, né? Você vê o bebê lá, a barriga dele sobe, a barriga dele desce, a barriga sobe, a barriga desce. Não é assim que funciona? Só que quando eu cresço, eu começo a ficar agitada, estressada, um monte de tarefa, um monte de coisa para fazer. Eu começo a respirar aqui, ó, superficial. Então a minha respiração fica muito de cima e essa respiração aqui agita os meus neurônios, gerando mais ansiedade e isso prejudica mais ainda a minha saúde. Então, a respiração, ela é inconsciente, eu nem estou percebendo que eu estou respirando, só que eu devo observar. Será que eu estou respirando certo? Se eu estou respirando muito afoita, muito afobada, a minha respiração está errada e ela vai prejudicar o meu corpo e a minha saúde. Então, o que eu preciso fazer? Observar. Como é que eu estou respirando? Estou usando bem a barriga, diafragma? Não estou? Então, minha nota está baixa. De 0 a 10, como é que está a respiração? Você tem consciência dessa respiração? Se não tiver consciência dessa respiração, tá com a nota ruim aí. E é importantíssimo você regular isso. Por quê? Porque se a respiração estiver errada, você vai estar num quadro de ansiedade. E a ansiedade te faz o quê? Comer, né? Te dá mais vontade de comer. Então, não vai dar certo. Outra coisa que é importante da respiração é você fazer ela em momentos, por exemplo, eu não durmo bem, faz à noite antes de dormir para você acalmar. Ana, eu devoro a comida, como, sem pensar. Então faz antes da refeição. Porque se eu tô respirando errado, eu tô ansiosa. Se eu tô ansiosa, eu vou devorar a comida. E aí eu vou comer mais e vou engordar. Então, um passo importante, respiração. De 0 a 10, você faz a respiração consciente, você dá pausas durante o dia e respira ou não? Se você não faz isso, você nem lembra que você tem que respirar e tá usando a respiração errada, tá a nota ruim, tá a nota ruim. Então, para ter nota 10, você precisa se ligar nessa respiração consciente, parar em alguns momentos do dia e puxar o ar. Tem gente que fuma, não sei se você já reparou, sabe por que a pessoa fuma? Porque ela quer mudar o padrão respiratório, porque ela tá ansiosa, aí ela tá superficial, e a hora que ela fuma, o que ela faz? Ela faz uma respiração, por isso que ela fuma, porque ela quer mudar o estado que ela está para um estado de calma, fazendo uma respiração. Você pode fazer isso sem ser com cigarro, que isso aí já vai te ajudar muito a diminuir a ansiedade. Já parou para pensar nisso? Nunca pensou nisso? Mas isso acontece muito. Se você não está fazendo a respiração correta, começa a realizar para emagrecer,
para baixar sua ansiedade, para ter mais saúde, para oxigenar. Uma coisa importante da respiração, porque quando eu respiro correto, do diafragma, né, enchendo a barriga, eu produzo um neurotransmissor que chama GABA. Ele diminui a agitação dos meus neurônios. Pensa você a 1000 por hora, aquele murmurinho mental, você não tem paz. Se você não tem paz, você não tem criatividade, você não consegue estar tranquila e relaxada, você está sempre assim, ansiosa, correndo, agitada. Então não. Se você quer ficar mais zen, paz e amor, comece a respirar para produzir o GABA, que é o neurotransmissor anti-ansiedade, que acalma e relaxa. Combinado? Alimentar corretamente, importantíssimo. A alimentação nem se fala, né? O que acontece? O que é mais comum ali quem está acima do peso? Tá tudo bagunçado. Ou fica horas sem comer. Tem clientes que querem emagrecer, que me procuram, que come 1 ou 2 refeições no máximo durante o dia. Tipo, acorda, não toma café, não almoça, não lancha à tarde, vai comer lá para 8 horas da noite, uma porcariazinha, e depois vai dormir. E tem gente que já tá acima do peso porque come tudo que vê pela frente. É uma fome descontrolada, só come porcaria. Então me dá uma nota aí, de 0 a 10. Como é que tá essa alimentação aí? Se a alimentação tá 10, Ana, eu como mais comida natural, tudo que vem próximo da terra ali, tudo que é saudável, é assim que eu faço, é assim que eu como, ou eu estou ali, na maioria das vezes, fazendo tudo errado. Tudo errado, comendo um monte de industrializado, um monte de açúcar, tomando refrigerante, suco, não. Então, sempre que você for alimentar, você começa a se questionar, será que eu estou fazendo a alimentação correta? Isso é um hábito importante. O que está ruim? Ana, eu não sei. Então, procura um profissional que vai te orientar. Busca informações para você saber o que é certo, o que é errado. E uma coisa importante ali também da alimentação é saber qual que é o tipo de fome que você tem, que eu vou falar nos próximos hábitos, mas é importante você se ligar. Se essa alimentação tá certa, eu tô com um hábito bom ou eu tô com um hábito ruim ali, fazendo aquela alimentação desregulada e comendo por fome emocional, uma coisa que é muito prejudicial e atrapalha bastante a gente que quer emagrecer. Então, dá uma nota aí, ó. Não, Ana, 90% das vezes eu faço alimentação saudável, mais próximo da terra, tudo ok, desembalo menos, abro menos, tô beleza. Outro hábito muito importante é a água. Quanto de água que você bebe por dia? Eu não tô falando H2O, aquela com gás. Não tô falando de água tônica, cheia de aspartame. Não tô falando de suco. E não tô falando de líquido adoçado. Os cafezinhos adoçados, chazinho adoçado. Não, tô falando de água. Quanto de água que você bebe por dia? Sabia que tem um cálculo pra gente fazer? 35 ml por quilo de peso? E aí você faz o cálculo lá, 60 quilos, 35 ml, vê quantos litros que você precisa de água por dia. E aí, se eu estiver tomando mais do que o ideal, tá ruim, né? Vamos supor que eu tô lá nos 40 ml por quilo, tô tomando muita água, não vai combinar, não vai dar certo, porque se eu já tô acima do peso, eu já tô inchada, eu encho mais ainda o meu corpo de água, as minhas células de água, eu vou estourar, coitado do meu rim, né? Então, não pode ser de menos, Ana, menos de 20 ml, então não bebo água nenhuma por quilo, também vai prejudicar, porque as reações do nosso corpo metabólicas, elas precisam da água para ocorrer. Então é importante a quantidade ideal de água por dia. E água não é essas outras coisas adoçadas que você acaba viciando por ela ali. Então se eu quero desinchar, porque eu estou acima do peso, então eu estou inchada, estou inflamada e estou desnutrida. Se eu quero desinchar, eu tenho que reduzir o sal, porque retém a água, né? E eu não tenho que me entupir de água, porque aí também não vou conseguir desinchar. Toda pessoa que está inflamada, ela está edemaciada, porque um dos sinais, dos 5 sinais da inflamação é o edema, que acontece com a gente que está acima do peso. Ok? Então se liga aí, de 0 a 10, que nota que você dá para essa quantidade de água que você está bebendo ali? Ana, eu bebo certinho, nota 10 para mim. Aí, Ana, eu não bebo água porque senão à noite eu fico só fazendo xixi. Então bebe
total ali até as 19 horas, depois você toma só um golinho para molhar a boca, não precisa de entornar depois de 7 horas da noite para não atrapalhar tanto o sono, que é importante, não tem que ficar levantando 3, 4 vezes por noite para fazer xixi. Tem aluno meu que levanta 5 vezes, 4 vezes, mas são os alunos que estão inchados. Você vê ele no dia a dia, tá tudo inchado. E aí à noite você tá na posição assim, e a gravidade, você não tá assim, você tá deitada, e aí o corpo começa a trabalhar ali para restaurar os órgãos e os tecidos, e aí o que acontece? Meu rim trabalha, e a noite inteira eu levantando para fazer xixi. Não tem que ficar nessa levantação não, se liga nessa questão aí, combinado? Outro fator que é muito importante, outro hábito muito importante se você quiser ser uma pessoa magra, exercício físico. Você faz exercício físico e não é fazer exercício para emagrecer não, é fazer exercício para a vida. O hábito não é aquilo que eu faço no piloto automático, eu nem penso. Eu nem tenho que me preocupar com o sono, porque tá tão automático eu fazer tudo certinho que o meu sono tá bom. Tá tão automático eu beber água que eu bebo a quantidade normal. Tá tão automático eu respirar certo que eu não tenho que ficar assim. Ai meu Deus, tô respirando errado, tô respirando certo. Você ensinou o seu corpo a respirar certo e não a outra forma que você ensinou errada. E o exercício é a mesma coisa. É tão automático eu fazer exercício físico que eu não tenho que ficar assim, será que eu vou hoje? Ah, hoje tá calor, hoje tá frio, hoje tá sol, hoje tá chovendo. Não, isso aí é para aquelas pessoas que ficam negociando. E se você negociar, você vai perder. Então, coloca o exercício como uma rotina, um hábito ali. Então, é sempre aquele horário, aquele lugar, aquele tipo de exercício. Enjoei daquele, eu mudei para aquele, mas você tem que pegar o costume ali, aqueles dias na semana. Então, se você faz exercício todos os dias, 7 dias na semana, sábado, domingo, vida ativa, não precisa fazer 1 hora de exercício, não, Ana? Fiz 5 minutos de exercício, aquele intenção lá, já tá bom, já tá valendo. Então, não precisa de fazer 1 hora e não precisa de fazer, fiz 5 minutos. Não, se eu fiz os 5 minutos, foi pauleira ali, que eu acelerei minha frequência, eu cansei. Isso aí é nota boa, né? Isso aí é nota 10. Mas, Ana, eu faço 1 vez na semana, 2 vezes na semana. É muito pouco. Então, se eu tô com esse hábito aí de fazer exercício só isso, 1, 2 vezes na semana, minha nota tá baixa. Porque o meu corpo foi feito para estar em movimento. Como é que a gente produz energia? Movimentando. Vê a hidrelétrica lá. Ela precisa de energia, precisa de movimento para produzir energia. O nosso corpo é a mesma coisa. Se você não está em movimento, você não produz energia. Quer saber isso na real, na prática? Vai lá no asilo. Vai no asilo e você vai ver como é que tá os idosos. Tudo parado e assim, ó. Eles dormem o dia inteiro sentado, vendo a televisão ou deitado na hora de dormir, descansar mesmo. Por quê? Porque eles não movimentam, não levantam para nada, faz xixi na fralda mesmo, come praticamente na boca, por isso que eles não têm energia. Então, se você, criatura, quer ter energia, precisa fazer exercício físico, e esse exercício físico tem que ser natural. Sem, hoje eu não vou, hoje eu vou. Não, rotina, hábito, faz parte igual escovar dente, tomar banho. Já tá lá, ó, no automático, combinado? Seu cérebro não foi feito para ficar parado. Pensa lá o homem das cavernas, o tanto que eles não corriam de noite para buscar comida. É assim que o nosso cérebro primitivo foi produzido. E aí a gente tem que continuar isso, nada de ficar, vou na padaria, vou de carro. Vou pegar o controle. Não, nada disso. O próximo hábito muito importante que a gente nem liga é a mastigação. Ana, mastigação é um hábito importante para ter saúde, para emagrecer? Sim. Por quê? Por que isso é importante? Porque a sua digestão começa pela boca, né? Quanto mais eu mastigo, mais eu tô quebrando ali o alimento, porque ele vai ser absorvido no meu intestino. E uma vez eu ouvi de uma nutri parceira que ela falou assim, você sabia que seu estômago não é um liquidificador? Ou seja, a gente engole sem mastigar, quer que o estômago seja um liquidificador para o nosso intestino absorver. Mas isso não acontece. Então, a mastigação é um hábito muito importante, porque quanto mais eu mastigo,
mais serotonina eu produzo, que é o neurotransmissor do prazer, e menos doce eu procuro. Por que, Ana? Porque a hora que a comida chega lá, tô mastigando, chega lá no meu, né, no meu sistema digestório ali, no meu estômago, no meu intestino, a gente tem substâncias ali, que é a colecistoquinina, que avisa assim pro meu cérebro, fala assim, opa, tá chegando comida aqui, pode parar de pedir comida, porque já tá chegando, já tô satisfeito. Então a gente consegue equilibrar aquele hormônio da fome, da saciedade, através da mastigação. Se eu não mastigo, eu engulo, não dá tempo de chegar a comida lá, avisar para o meu cérebro para produzir a leptina, falar assim, eu tô satisfeita, eu tô saciada. E aí você não para de comer a hora que você está satisfeito, que não dá tempo de se sentir satisfeito. Você come até acabar. Você come até raspar o prato. Você não respeita o seu corpo e o seu metabolismo ali. Então, como é que tá a nota de 0 a 10 para mastigação? Mastigar é automático, né? Eu quero uma tarefa. Você vai contar agora na janta quantos minutos você ficou para fazer a janta. E uma outra conta, quantas mordidas você dá em cada garfada. Vamos supor, coloquei a garfada na boca. Conta, quantas mordidas? É difícil. Eu tenho o hábito de engolir a comida, mas isso aí veio lá da infância, quando a minha mãe demorava demais para liberar o almoço. A escola começava 1h da tarde, era tipo 5 para 1, 10 para 1, ela dava comida pra gente. E o meu valor de compromisso ali era muito forte. E como é que eu ia chegar atrasada na escola? Eu fazia assim, engolia, saía toda correndo e desesperada. Isso aí me fez criar um hábito de mastigar muito rápido. Então, o que eu tô fazendo para melhorar esse hábito? Trouxe para consciência. E aí, antes de eu comer, eu respiro. Para eu já acalmar, mostrar pro meu corpo que ele tem que estar calmo. Ele não precisa de comer desesperado, igual quando eu era criança. E daí, eu começo a observar o alimento, eu repouso o talher no prato. Uma tática muito boa é colocar o talher no prato, mastigar, depois pegar o talher de novo. Tem gente que come, meu pai, meu irmão, come tudo assim, ó, eles nem levantam a cabeça. Porque nós pegamos esse hábito de corrido lá da minha mãe. Então, ó, não levanta a cabeça. Não, você não pode fazer assim. Porque se você fizer assim, você vai comer demais. Se você comer demais, você vai engordar. Então, um segredo muito importante na mastigação é repousa o talher, faz uma respiração antes e conta. Até você ter essa consciência de quantas mordidas cada garfada, você começa a contar. Como é que funciona, Ana? Porque depende da consistência do alimento, né? Então vamos supor que o alimento é duro ali, uma carne de gado ali, ou um vegetal cru, a cenoura, uma maçã. Quantas mordidas você tem que fazer? De 30 a 50. Pensa, é difícil demais, viu? Faz esse teste, eu não consigo. 1, 2, 3, 4, até 30, até 50, não é impossível. Mas é isso aí que é bom, viu? Segue essa dica. Aí mastiga 30, 50 mordidas, o alimento dura ali em cada garfada que você pôs na boca. Vai demorar meia hora para comer, mas esse que é o ideal, 20 minutos mais ou menos. E aí, se a comida tá al dente, por exemplo, arroz, o feijão, peixe, frango, ou frutas igual morango, kiwi, que é mais molinho assim, nossa salada, nós vamos morder de 20 a 30 vezes. Cada garfada, 20 mordidas. 1, 2, 3, 20. Aí daí você engole. A próxima, 20 a 30. E se for mais sopa, polenta, aquela coisa mais papinha, aí você vai dar de 10 a 20 mordidas. Anda, eu coloco na boca e eu engulo. Não. Mesmo o angu ali, você vai mastigar. De 10 a 20 mordidas antes de engolir. Aí sim, você vai conseguir ter saciedade. Você vai ver que você vai comer muito menos e você não vai aguentar comer aquela montanha, porque você fala, tô cheio, tô satisfeito. E quando você sentir essa primeira informação, tô satisfeita, sabe o que você tem que fazer? Parar. Quando o seu cérebro te falar, eu acho que eu tô cheia, já para. Porque o ideal é a gente parar de comer quando eu tô só com 70% do meu estômago. Eu não tenho que parar quando eu tô 100% com a barriga cheia. Aí eu já comi demais. Os orientais, eles falam assim, ó. Eles empurram um prato, eles falam hara hashibun. Empurra o prato quando eles comem de 70% a 80% do estômago da capacidade. Aí eles empurram o prato e não comem o resto.
Eles falam hara hashibun e não come o resto. Sabe que eles falam também que os outros 20%, eles comem 80%, os outros 20% é para conta do médico e da farmácia. Porque se você comer 100%, você vai precisar da farmácia e do médico. E como você come 80%, fica de boa. Mas se você comer os outros 20%, é para eles. Então, olha a dica boa aí pra gente. Não come 100% da sua capacidade. Combinado? E aí, se você mastigar mais vezes, respirar ali, né, repousar os talheres, você não vai engordar e você vai conseguir ter melhor digestão. Você vai absorver melhor os nutrientes, vai ficar mais nutrida, porque a pessoa que está acima do peso está desnutrida, né? Então, você mastigando, você vai se nutrir e olha que hábito maravilhoso. A partir de hoje, tudo que é hábito, o que é que eu tenho que fazer? Prestar atenção se eu tô fazendo certo. Se eu tô fazendo certo, deixo quieto, tá tudo bom. Se eu tô fazendo errado, eu vou ter que trazer pro meu consciente, tirar lá do piloto automático, trazer pro meu consciente, trocar, fazer a forma certa e repetir isso 1 mês, 2 meses ali, daí eu fico no automático de novo, o certo. Tiro o errado e coloco o certo. Um outro hábito importante ali pra gente ter saúde e pra gente emagrecer é horário regular das refeições. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas? Não tem que comer de 3 em 3 horas. Mas é importante você seguir a dieta dos sinais, os sinais que o seu corpo dá. Por que não precisa de 3 em 3 horas? Porque a minha fome não é igual à sua fome, que não é igual à fome de outra pessoa. E eu mesma, às vezes eu tenho mais fome num dia, às vezes no outro dia eu não tenho tanta fome. Então não tem que ficar naquela regra ali, não. A hora que eu sentir que eu tô com fome física, como é que é os sinais de fome física, Ana? Já tem ali, vamos supor que eu almocei. Já passou umas 5 horas que eu almocei. Meu estômago tá me lembrando ali, tá até doendo, eu tô me sentindo até assim, nossa, eu acho que eu tô precisando de comer. Aí tá na hora. Não é assim, almocei, deu 3 horas da tarde, já tem que comer. Não, isso aí não é fome física. Isso aí é um costume que você colocou e você acha que você tem que comer ali 3 horas da tarde, depois do almoço. Tá muito perto. Não deu tempo ainda de dar tudo certo depois da refeição ali, bem feita, do seu almoço. Então, o que a gente precisa fazer, Ana? Observar se essa fome é emocional, se eu tô só com vontade de comer alguma coisa. Lembrei, eu vi alguém ali comendo e me deu vontade. Eu lembrei de alguma coisa que tem na geladeira e me deu vontade. Não, isso aí é fome emocional. Se você não respeitar esses horários de fome física, você vai engordar. Então, para não engordar, percebe ali, minha barriga tá vazia, meu estômago tá até meio doendo, já tem tantas horas, lá umas 4, 5 horas, 6 horas que eu comi, é fome física. Aí você vai comer. Até quanto que eu vou comer para eu não engordar? Porque eu vou comer por fome física, mas eu vou devorar o mundo, que é uma coisa que acontece quando você fica muitas horas, você passa do prazo. Vamos supor que você ficou lá, eu almocei e depois eu fui comer só na janta. Olha quantas horas você ficou sem comer. E aí na janta você vai comer demais, porque você ficou muitas horas sem comer, seu corpo está precisando de nutrientes, vai te despertar aquela fome gigante. Também não pode ser assim, nem um extremo e nem um extremo. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, como é que tá esse horário regular de refeição? Você fica muitas horas ou você fica muito poucas horas ali, toda hora beliscando uma coisinha ou dando uma comidinha? Me deu vontade de comer um biscoito, me deu vontade de tomar um café. Porque o café adoçado ali é uma forma de você ficar tacando açúcar no seu corpo para atender o prazer que o doce, que a caloria traz ali. Então você tem que observar, será que essa hora é a hora certa de eu comer? Se não for, bebe água. Sabe o que acontece? Lá no nosso cérebro, onde a gente controla a fome, a vontade de comer e a sede, que é no hipotálamo, é tudo junto. É tudo no mesmo lugar. Às vezes você está com sede. Aí o que você faz quando dá fome? Você pega um copão, enche ele, toma um copão de água, espera um pouquinho. Se passou, não era fome física, era fome emocional ou era sede. Então você faz isso. Eu quero emagrecer, Ana, faz essa tática. Você vai ver o tanto que você vai parar de comer porcaria e o quanto você vai emagrecer. Bebe água. Deu certo? Era sede. Não deu certo? Ainda tô aqui, já deu a hora, é fome. Daí você respeita
esse horário da sua fome física, porque a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe mais ou menos ali que já deu, né? Já tá na hora de eu comer. Então assim, você vai conseguindo educar o seu corpo. Combinado? Os 7 hábitos importantes para que eu consiga ter um resultado na minha saúde e no meu emagrecimento. Sono, tem que ser um sono bom, porque senão eu vou desandar todos os meus hormônios e não vou ter saúde nem emagrecer. Respiração, tem que ser ideal a respiração diafragmática, a respiração correta. Porque se eu estiver respirando superficial, eu vou estar ansiosa, vou desorganizar todos os meus hormônios e neurotransmissores. Alimentação correta. Preciso de alimentar mais saudável, porque se eu viver de porcaria, eu não vou ter saúde e nem vou emagrecer. Exercício físico, eu preciso fazer exercício físico, ter uma vida ativa para produzir energia e para a saúde. É importante. Hábito de exercício físico. Nada de ficar, tô sedentária. Não, essa palavra não existe para você. Mastigação. Muito importante a gente digerir bem o alimento na boca para ele ser bem absorvido lá no meu intestino. Também para eu comer menos mastigando mais. O que mais que eu falei? Horário regulares das refeições, para eu não ficar comendo toda hora por fome emocional, que não é a fome física. Deixa eu ver o que mais, são 7, né? A água, a quantidade ideal de água. A quebra da minha gordura precisa de água. Eu dei as notas lá para esses 7 hábitos, né? Dei as notas, tá tudo bonitinho. Quais desses 7 é o pior? Qual deles eu falo assim, gente, eu dei nota 0, porque esse aqui eu não faço nada disso, tô fazendo tudo errado. Esse aí, que é o pior, o que você vai fazer com ele? Essa área aqui me favorece para emagrecer? Não. Qual que é a área que eu tenho que dar mais atenção? É a área que tá pior ali. Quais são as 3 atitudes que eu vou tomar para eu mudar esse hábito que não tá bom? Ana. Então, por exemplo, vamos supor que é o sono, tá péssimo. Eu vou lá fazer a higiene do sono, eu vou apagar as luzes 2 horas antes, eu não vou ficar na televisão, nas redes sociais, vou dar um breu ali, vou tomar um chazinho, vou acalmar minha mente, vou tirar as coisas da minha cabeça e colocar no papel. Tá vendo tanto de coisa que você pode fazer para melhorar esse hábito? Ana, eu fiz hoje, não deu certo não. Para formar um hábito, você tem que fazer, passa um mês e passa 60 dias. Então, não é fazer só uma vez. Se eu fizer só uma vez, não vai funcionar. Tem que repetir ali. As 3 atitudes que você vai tomar para mudar esse hábito que está te atrapalhando ali. E aí você vai pegar esse hábito e vai falar assim, o que eu tenho que trocar ali para eu ser mais saudável e eu ter aquele objetivo que eu desejo. Você coloca no papel, se compromete e todos os dias você lembra dele. É isso aqui que eu vou fazer. É isso aqui que eu vou fazer. Por que eu vou fazer? Tem que ter um propósito, né? Porque eu vou ser 1% melhor todos os dias. E se eu fizer isso aqui, as outras coisas vão melhorar. Por exemplo, vamos supor que eu não estou fazendo nada de exercício físico. Estou naquela moleza, sem energia para nada. Se eu começar a fazer exercício físico, eu vou começar a produzir energia, eu vou melhorar as outras coisas, eu vou melhorar a minha alimentação. Não é assim, quando a gente entra na academia, você fala, nossa, agora eu estou comendo mais saudável, agora eu estou dormindo melhor, agora eu estou bebendo mais água. Então, se você melhorar uma coisa, você vai melhorar todas as outras coisas, porque eles andam junto. Então, tenha consciência lá, eu vou fazer isso para eu ser 1% melhor todos os dias e para eu melhorar todos os outros, porque eu me amo e eu cuido da minha saúde. Combinado? Eu acredito que você vai fazer, porque é fácil demais. É só colocar no papel, se comprometer e se empenhar ali para ter esse resultado que você tanto deseja. Colocar isso no automático. Lembra, não adianta fazer só uma vez. Para eu adquirir o hábito, eu tenho que repetir várias vezes ali, de 21 a 60 vezes, colocar isso no piloto automático e aí a vida vai fluir. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, gente, a pessoa faz tudo certo, não sofre. Ela não sofre para comer saudável, ela não sofre para ir para academia, ela não sofre para beber a quantidade de água, ela não sofre para dormir, não sofre para nada. Por que ela não sofre? Porque tá tudo no piloto automático, ela nem percebe que ela faz o certinho.
O segredo é esse. Então coloca lá no piloto automático os hábitos saudáveis e tira aqueles que te prejudicam. Fechou? Combinado?